Meus queridos irmãos, a nossa igreja é muito privilegiada. Há 25 anos nós temos aqui conosco o nosso irmão Edmir, e Deus deu a ele o dom da composição. E alguns anos atrás, ele escreveu este musical que nós vamos ouvir agora, que tem a sua base em 2 capítulos do livro de Apocalipse, os capítulos 2 e 3. Nesses 2 capítulos nós temos as chamadas cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse. Estas cartas foram escritas pelo apóstolo João, já no final da sua vida. Ele estava bem idoso, na ilha de Patmos, e ali ele teve uma revelação de Deus, trazendo uma mensagem para aquelas igrejas da Ásia Menor, que estavam vivendo uma série de situações, algumas sofrendo uma forte perseguição. E ele teve um vislumbre também dos acontecimentos futuros, daquilo que vai coroar a obra do Senhor Jesus, quando ele voltar e concretizar o projeto do reino de Deus. E essa mensagem de esperança no futuro foi uma mensagem importante para aqueles primeiros cristãos. Não apenas para eles, mas também para a igreja de Jesus Cristo ao longo dos séculos. As 7 igrejas da Ásia estão hoje numa região que cada cidade uma da outra, são igrejas locais, não ficam mais do que num raio de 50 e poucos quilômetros uma da outra. E estas igrejas estão hoje na Turquia. E em cada apresentação, de cada música, nós vamos falar sobre cada uma dessas igrejas. Não será uma exposição detalhada do texto, porque não há tempo hábil para isso, mas você depois pode ler em casa, você pode acompanhar o texto sagrado à medida que a gente for falando, porque estas cartas têm uma mensagem para nós hoje. Elas foram dirigidas a igrejas, e a nossa igreja está comemorando 92 anos. E é importante que a gente pare e pense de que maneira essas cartas, esta mensagem que foi dirigida àquelas igrejas, de alguma forma pode se encaixar ou não na nossa realidade. Se Jesus tivesse que escrever uma carta para nós, e todas essas cartas foram ditadas pelo próprio Senhor Jesus, que apareceu para ele numa visão, como alguém que está caminhando no meio dos castiçais, iluminando a realidade de cada uma. Para cada uma delas ele diz: eu conheço muito bem a sua situação. Então, Jesus faz um diagnóstico daquelas igrejas e traz uma palavra específica para cada uma. E eu, como pastor, como líder, fico pensando, se Jesus viesse pessoalmente aqui, qual o diagnóstico que ele faria da nossa igreja, das nossas vidas? Esta a mensagem, este é o tema do musical desta noite. Nos convida à reflexão, num tempo em que muitas vezes as pessoas colocam as esperanças nos políticos, nas ideologias. Nós precisamos continuar voltando o nosso olhar para o Senhor da história, que é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Essa obra foi concluída no ano de 2009, onde nós apresentamos pela primeira vez aqui na PIB, e depois, alguns anos depois, nós estamos relembrando essa mensagem para você. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, dá esta revelação para nós, seus servos, a fim de mostrar-nos a igreja que devemos ser.
anjo para nos revelar estas palavras através do seu servo, o apóstolo João. Tudo que foi escrito é verdade revelada por Jesus, e felizes são todos aqueles que, pela fé, ouvem e meditam em sua palavra de dia e de noite. Ele virá sobre as nuvens com poder e grande glória, e todos o verão, até mesmo os que já morreram. Todos lamentarão, temerão e se prostrarão diante do Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele nos amou e pela sua morte na cruz livrou-nos dos nossos pecados e fez de nós reino e sacerdotes para servi-lo tão somente. Ele é o primeiro que foi ressuscitado e governa sobre todos os reinos da terra, e prometeu que estaria com a sua igreja e vive para sempre entre nós. Ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio para sempre. Aleluia! Ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz o Senhor, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Como eu falei, cada uma dessas igrejas tem uma história por trás, tem uma cidade onde elas se situavam. Em 2020, no comecinho de 2020, eu tive o privilégio de ir com um grupo de nossa igreja, passando por todas aquelas regiões. E eu já mencionei aqui em outros sermões que a cidade de Éfeso era uma cidade muito pujante nos dias do primeiro século, nos dias em que João escreveu esta mensagem. E era uma cidade marítima, uma cidade religiosa, uma cidade das mais importantes do Império Romano. E ali se estabeleceu uma forte igreja, fundada pelo apóstolo Paulo. E aquela igreja até recebe uma outra carta, anos antes, do próprio apóstolo Paulo, no qual muitas coisas maravilhosas são escritas. Esta cidade tão pujante, ela deixou de existir. Ela não existe mais. O que existe são ruínas. E, na verdade, as ruínas mais extraordinárias que eu já vi, e segundo as pessoas que viajam muito, é um dos maiores circuitos arqueológicos, sítios arqueológicos do mundo. Vocês estão vendo aí algumas imagens
deste lugar, que é realmente maravilhoso, impactante. Você imagine aquilo tudo ali, ruas de mármores, construções enormes, aquela cidade fervilhando de gente. Mas os impérios humanos passam e aquilo que o homem constrói está fadado muitas vezes ao esquecimento com o passar dos anos. Mas naquele tempo em que a igreja ali existia, era uma igreja vibrante, era uma igreja ativa, é uma igreja para quem Jesus reserva grandes elogios. Agora, há um detalhe, esta igreja operosa, essa igreja atuante, essa igreja tão ativa, estava passando por um sério problema. Havia no coração da maioria dos irmãos a perda do primeiro amor a Deus. Eles estavam fazendo as coisas, era uma igreja ativa, provavelmente a agenda dela estava muito cheia. Mas a vida individual de cada irmão não pulsava mais como no início, quando eles receberam a mensagem do Evangelho. Quando a gente se converte, no começo da nossa caminhada cristã, geralmente há um grande fervor, vibramos com a leitura da Bíblia, gastamos mais tempo em oração, gostamos de participar dos cultos, mas nem sempre esse fervor continua acontecendo. E aqui eu paro e pergunto, como é que está a vida da nossa igreja? Nesse relacionamento mais íntimo, mais pessoal com Deus. Continua o nosso coração ardendo de amor ao Senhor? Continuamos tendo prazer na comunhão pessoal, individual com Deus? Se, fazendo uma reflexão, nós percebemos que não temos mais cultivado o primeiro amor, que possamos ouvir a própria palavra do Senhor que diz, lembra das obras primeiras, arrependa-se, volte às primeiras obras e peça ao Espírito Santo que aqueça novamente no seu coração esse primeiro amor. Essa canção, ao final dela, no último trecho, eu convido a igreja a ficar de pé e a cantar o hino Santo, 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 Santo. Tá certo? No momento em que eu me virar aqui para você, você já fica de pé e canta com a gente com todo o fervor. Trabalho e teu amor, paciência e o temor, e do mal que se afastou. Em meio às provações, a verdade teve lugar. Em meu nome pode encontrar forças para caminhar. Sei que não é fácil seguir, mas tenho algo contra ti. Não vejo amor no que faz, e a vossa obra não me satisfaz. Lembre-se, pois, onde caí, e o pecado que aconteceu, e no altar diante do Senhor volta ao primeiro amor. E arrependido te ensinarei, e para sempre te amarei.
trabalho e teu amor, paciência e o temor, e do mal que se afastou. Em meio às provações, a verdade teve lugar. Em meu nome pode encontrar forças para caminhar. Sei que não é fácil seguir, mas tenho algo contra ti. Não vejo amor no que faz, e a vossa obra não me satisfaz. Lembre-se, pois, onde caí, e o pecado que aconteceu, e no altar diante do Senhor volta o primeiro amor. E arrependido te ensinarei, e para sempre te amarei. Assim como Éfeso, Esmirna era uma grande cidade do Império Romano no primeiro século. Elas, na verdade, eram duas cidades que rivalizavam uma com a outra. A cidade de Éfeso deixou de existir, mas a cidade de Esmirna existe até hoje, com outro nome, Izmir. E esta foto que vocês estão vendo é da Izmir moderna. E as ruínas
daquele parque ecológico, eles estão dentro da cidade, no centro da cidade, como você pode ver aí nas imagens seguintes de Izmir. Então, é um lugar maravilhoso, ele tem um sítio arqueológico menor dentro da cidade, é uma cidade que tem todas essas referências históricas, e você indo à Turquia é uma cidade que vale a pena visitar. Mas não apenas visitar por esse interesse turístico, mas porque esta igreja, na verdade, é uma igreja exemplar. Jesus Cristo não traz nenhuma crítica àquela igreja de Esmirna. Pelo contrário, só elogios. Porque aquela igreja enfrenta uma situação muito difícil. Ela enfrenta uma forte perseguição dos judeus, especialmente. Os judeus, aonde o cristianismo ia se espalhando, muitas vezes eles iam atrás, ou então haviam colônias de judeus, do judaísmo, e eles então perseguiam fortemente os cristãos. Mas eles permaneceram fiéis. Eles não abandonaram a sua fé. A perseguição aos cristãos, meus irmãos, não é uma realidade apenas lá no primeiro século. É uma realidade no mundo de hoje. Todos nós sabemos que em alguns países totalitários do mundo hoje, cristãos continuam sendo pressionados a negarem a sua fé. Cristãos continuam sendo roubados, assim como aqueles cristãos dos primeiros séculos, seus bens confiscados. Eles têm dificuldade de conseguir um trabalho. E, infelizmente, esta situação vai acontecer até o fim dos tempos. Pelo contrário, a Bíblia diz que no final dos tempos, a perseguição aos cristãos vai aumentar ainda mais. No mundo ocidental, nós não temos a perseguição da mesma maneira como alguns lugares do mundo, onde há regimes totalitários, onde impera o comunismo, mas mesmo na nossa sociedade chamada livre, cada vez mais os cristãos estão sendo pressionados, não a negarem a sua fé em Jesus, mas a negarem as suas convicções cristãs. Existe muito medo, muitas vezes no ar, que vai acontecer nos próximos anos. Há uma pressão muito grande por parte da mídia, por parte da sociedade de modo geral, que tem os valores distorcidos, para que nós possamos aceitar aquilo que Jesus disse que não é aceitável. E por isso somos zombados, seremos discriminados, mas nós não temos que temer nada disso. E aconteça o que acontecer, no futuro, que nós possamos nos lembrar da promessa que Jesus faz àquela igreja, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Numa perspectiva humana, nós preferimos não ter a perseguição, mas se essa perseguição vier, quando vier, que nós não tenhamos medo, a igreja será burilada com a perseguição, e o Deus que nos conduziu até aqui vai capacitar os nossos filhos, os nossos netos, seja lá quem for, ou nós mesmos, para enfrentá-la com a graça de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna. Isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas ressurgiu.
anjo da igreja em Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada da justiça. A cidade de Pérgamo está localizada num lugar muito bonito, no alto de uma montanha. Ou estava localizada, porque na verdade essa cidade não existe mais. O que existe hoje é uma cidade no sopé do monte, chamada Pérgamo. E esta cidade, Pérgamo, no primeiro século, ela era muito importante, porque havia ali o templo mais antigo de culto ao imperador. E as perseguições e as pressões que os cristãos sofriam ali não tinha propriamente a ver com os judaizantes, mas com o contexto cultural e religioso e o culto ao imperador. Era uma cidade também importante, como você pode ver ali naquela cena, um anfiteatro dos lugares mais lindos que eu já vi, uma montanha muito grande. E, como eu falei, hoje não existe mais ali no alto daquela montanha uma cidade, apenas ruínas. Mas, olhando aquelas ruínas, a gente pode imaginar a imponência daquele lugar e a pressão que aqueles irmãos sofriam para que eles pudessem negar que Jesus é o Senhor. As pressões políticas, as pressões para que eles pudessem colocar o imperador no lugar que somente Jesus deve estar. Mas, além disso, esta igreja sofria também um outro tipo de pressão.
Se ela não sucumbiu às pressões para adorar a César, infelizmente, numa outra área, ela falhou, e por isso foi advertida pelo próprio Senhor Jesus. Dentro da igreja se infiltraram ensinamentos completamente falsos. E estes ensinamentos falsos, inclusive, levavam os irmãos a serem tolerantes com a imoralidade sexual. A questão da imoralidade sexual, como a gente pode perceber, meus irmãos, não é uma questão nova. E a gente tem que parar e se perguntar, como está a nossa igreja? Como está a sua vida diante desse desafio? Numa sociedade extremamente sensualizada como a nossa, numa sociedade extremamente permissiva, em que qualquer relacionamento é válido desde que haja amor, como é que nós nos posicionamos? Aceitamos? Toleramos? Se temos esse tipo de atitude, certamente seremos repreendidos pelo Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos então refletir sobre esse aspecto da nossa vida. Lealdade suprema ao Senhor, compromisso para refutar os falsos ensinamentos e santidade na área sexual.
Ao anjo da igreja em Tiatira. Tiatira ainda existe hoje com outro nome, Aquismir, e você pode ver ali os restos das construções no centro da cidade. Não é uma cidade tão grande, mas você vê que as construções antigas eram extremamente imponentes. Essa cidade, e ali temos uma foto atual de onde era Tiatira, ela se notabilizava pelo comércio de púrpura, e alguns estudiosos da palavra acham que essa igreja, que recebeu tantos elogios, ela é elogiada pela sua fé, pelo seu amor, pelo seu serviço, pela sua perseverança, ela recebe uma reprimenda do Senhor na mesma direção da igreja de Pérgamo. Porque havia ali falsos ensinamentos. Havia uma mulher chamada Jezabel. Eu não sei se o nome dela era Jezabel mesmo, ou se era uma referência a Jezabel lá do Antigo Testamento. Mas o fato é que diz, tem aí uma Jezabel que está enganando vocês com falsos ensinamentos. Está fazendo vocês cometerem pecados na área religiosa, comendo carnes sacrificadas aos ídolos, o que foi definido lá em Jerusalém que os cristãos não deveriam fazer, mas também induzindo o povo, assim como na igreja de Pérgamo, a delitos na área da sexualidade, na área sexual. E havia então uma espécie de convencimento de que todas essas práticas eram lícitas, eram perfeitamente aceitáveis. Deus mandou o seu recado para aquela igreja, para aquela mulher, dizendo, olha, isso está errado, se arrependa. Mas não houve esse arrependimento, então há uma palavra dura, olha, vocês tiveram a oportunidade de se arrepender, Jezabel teve a oportunidade, ela foi advertida, mas continuou persistindo no erro, vocês vão sofrer as consequências disso. Esta carta nos mostra isso, que quando Deus nos revela a sua verdade, mas nós preferimos aceitar aquilo que o mundo está dizendo, quando acreditamos em falsas doutrinas, as consequências virão. Quais são as ameaças que nós temos ao nosso redor? Quais as falsas doutrinas que podem estar entrando na nossa comunidade de fé? Que nós possamos então refletir sobre isso, porque quando nós não nos damos conta que um determinado comportamento, que uma determinada prática fere a palavra de Deus, quando passamos a aceitar o errado como certo, quando Deus nos adverte e não ouvimos a sua voz, certamente sofremos as consequências deste erro. Que possamos agir de uma forma diferente da igreja de Tiatira. Conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que tuas obras são mais numerosas que as primeiras, mas não tolero aquela que se diz profetiza, Jezabel que seduz, prostitui, ensina e faz tudo que é abominável diante de mim e dos meus servos. Dei a oportunidade para o seu arrependimento, mas ela não quis dar ouvidos. Por isso, minha mão pesará e doenças, morte e grande tribulação irão chegar sobre aqueles que compartilham com ela. Pois eu conheço o coração de cada um e darei a cada um de vós segundo as suas obras.
E você que anda por esses caminhos, que vive na mentira, vida de engano, prostituição, incerteza, confusão, valorizando as coisas deste mundo e abrindo portas para Satanás. É hora de se livrar do jugo e conservar a mente e o coração firmes com os meus ensinos, buscar a minha face e se encher do brilho da glória que de mim fluirá. Ao anjo da igreja em Sardes, assim diz o Senhor. A cidade de Sardes é uma cidade próxima a Tiatira. Quando a gente pensa em termos de beleza na natureza e mesmo beleza arquitetônica, é um dos lugares mais bonitos daquela região. Essa imagem que você vê aí é do templo, uma sinagoga, a mais antiga sinagoga fora de Israel e a maior do mundo, que funcionava naqueles dias do primeiro século. Um lugar realmente muito bonito. Não sei se é porque nós chegamos ali numa manhã fria, muito gostosa. Não existe mais a cidade de Sardes. É uma região, um descampado. Mas naqueles dias era uma cidade pujante. Uma cidade que mesclava o comércio e a indústria.
E esta cidade, onde passavam tantas pessoas, ali também se estabeleceu uma comunidade cristã. Nós não sabemos exatamente quem fundou aquela igreja ali, mas esta igreja, pelo que nós podemos compreender da palavra que ela recebe de Jesus Cristo, é uma igreja que foi se deixando se tomar pelo orgulho, pela vaidade, e ela deixou de depender de Deus para realizar a sua obra. Quando as coisas vão muito bem, a gente corre esse risco de tentar fazer as coisas na nossa força, no nosso braço, com os nossos recursos. Eu posso imaginar que naquela igreja havia vários comerciantes, haviam pessoas que tinham posses, e eles passaram a depender mais dos seus próprios recursos do que de Deus. Por isso é que aquela igreja diz, olha, vocês pensam que vocês estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Olha que diagnóstico terrível. Não há nenhum elogio para aquela igreja. Apenas essa palavra pesada. Vocês pensam que estão vivos. Vocês pensam que estão cheios do Espírito Santo. Mas a realidade de vocês é muito triste. A minha oração é que isso nunca aconteça na nossa igreja. Que a nossa igreja seja uma igreja viva, cheia do poder do Espírito Santo. Que ainda que venhamos ter um progresso material, que isso nunca engula a nossa verdadeira riqueza, que é o Senhor Jesus, que é a presença do Espírito Santo entre nós. Poderoso das nações, o Rei glorioso, o Senhor soberano. Eu sei o que vocês estão fazendo. Afirmam que estão vivos, mas de fato estão mortos. Conheço o coração de vocês e digo: pois sei o que vocês fizeram e que ainda não está de acordo com aquilo que eu quero. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam, antes que seja tarde demais, pois breve irei voltar. Alguns de vocês estão conservando as mãos limpas e as suas roupas também. E honrarei a promessa que estarei andando, vestido de branco, junto com vocês, nas maravilhosas ruas de ouro, pois vocês merecem esta honra. Esta é a vitória que vocês vão alcançar.
ao anjo da igreja em Filadélfia. Assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. A cidade de Filadélfia não era tão importante como as demais. Era uma cidade menor, era uma cidade que se notabilizava pela agricultura, especialmente pela plantação de uvas. E, curiosamente, mesmo não sendo uma cidade tão grande, é uma cidade que existe até hoje com o nome de Aceir. E nós fomos lá nessa cidade. E no centro dessa cidade há aquelas construções ali, aquelas construções, olha aquelas colunas, não é? É algo realmente muito imponente, embora não seja um grande sítio arqueológico, mas a gente tem ideia da grandiosidade daquelas construções. Era uma cidade também importante, porque era um ponto estratégico de entrada na Ásia Menor. Então a cidade de Filadélfia existe até hoje, ainda que com outro nome. Mas naqueles dias, de todas as igrejas, esta era a menor. Era a igreja com menos recursos financeiros, mas ela também se notabilizava pela fidelidade a Deus. Eu penso que todo pastor gostaria de pastorear a igreja de Filadélfia, porque era uma igreja que, embora não tivesse uma força tão grande na sociedade, mas era uma igreja que enfrentava as tribulações, as perseguições com muita firmeza. E o próprio texto sagrado explica que eles tinham um compromisso com a palavra de Deus. Eles acreditavam, de fato, examinavam as Escrituras e tinham seus valores firmados na palavra de Deus. Qualquer que seja o tamanho da igreja, ela é uma igreja fiel, ela é uma igreja relevante, quando ela realmente assume a palavra de Deus como fonte de autoridade, quando se estuda a palavra de Deus, quando se lê e medita na palavra de Deus e há no coração uma disposição para obedecer. Um fato interessante sobre esta cidade é que naquele tempo havia um costume de colocar os nomes das pessoas de boa reputação, chamados justos, nas colunas, em colunas grandes na cidade. Imagine que uma coluna como aquela ali contava o nome das pessoas. E quando Jesus traz uma palavra para aquela igreja, ele diz: os nomes de vocês vão estar gravados, o meu nome vai estar gravado em vocês. No final dos tempos, vocês levarão a minha identidade. Que nós possamos então desejar isso também, sermos fiéis na palavra e sermos perfeitamente identificados com o Senhor Jesus.
Ao anjo da igreja em Laodiceia, assim diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Além de Éfeso, se eu pudesse voltar lá no primeiro século, uma igreja ou um lugar que eu queria conhecer é exatamente Laodiceia. As ruínas que tem ali são interessantes. A cidade não mais existe, existe uma cidade próxima, mas a cidade original, no alto de uma montanha, você pode ver ali algumas ruínas, não mais existe. Mas ali bem pertinho, bem próximo, tem um dos pontos turísticos mais lindos que eu já visitei, um dos mais interessantes do mundo. É a região chamada de Pamukkale. Nessa cidade você tem águas termais. É um lugar maravilhoso, aquela água quentinha no frio, e é uma visão assim deslumbrante. Realmente eu não tenho palavras para descrever. Com certeza aqueles irmãos de Laodiceia conheciam esse lugar, porque é bem próximo, certamente se banhavam ali, e há toda uma cultura que envolve essa palavra de Deus para aquela igreja que está vivendo uma situação realmente muito difícil. Havia um costume naquele tempo de que as pessoas não tomavam água morna. Elas tomavam água ou fria ou quente, ou algum chá quente. Se tomassem morna, dava um mal-estar. Águas termais, não é? E Jesus traz uma palavra dura para aquela igreja. É uma igreja que está numa cidade onde havia não apenas essas águas termais, mas havia também a produção de uma lã muito valiosa, uma lã de cor escura. E também ali havia um centro onde eles produziam medicamentos, especialmente colírio. E dentro desse contexto, esta igreja que, talvez de todas as 7 igrejas, é que está na situação mais difícil. Ela recebe uma reprimenda dura do Senhor. Jesus Cristo diz, olha, eu não consigo tolerar a situação de vocês de completa frieza espiritual e mais do que isso, de engano. Porque eles tinham certamente uma estrutura boa como igreja, mas eles já estavam muito longe dos caminhos do Senhor. E eles têm uma visão equivocada de si mesmos. Eles pensam, nós somos ricos, nós estamos muito bem, nós estamos aqui fazendo o nosso papel. Mas o diagnóstico que essa igreja faz de si mesmo é o oposto do diagnóstico que Jesus faz. Olha só o que Jesus fala para essa igreja. Você diz, eu estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Era uma região rica. Não reconhecem, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. E aí, então, para esse diagnóstico tão duro, essa igreja que está nessa condição, imagine, cego, nu, pobre, quando pensa que está rico e cheio de bens e bem vestido, Jesus disse, olha, eu quero mudar a realidade de vocês. Eu quero dar um colírio para o olho de vocês, eu quero vestir vocês. Eu quero que vocês recebam de mim a verdadeira riqueza. E por que Jesus dá esta chance para essa igreja? Essa igreja que ele diz, a situação atual de vocês, ela me causa repugnância, mas ao mesmo tempo, eu amo vocês. É o que diz a palavra do Senhor. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. E ele diz, eu lhes dou esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Para esta igreja, Jesus está fazendo essa proposta. Ele diz, no momento, a situação minha, é que vocês estão tão longe de mim, é que eu estou fora desta comunidade. Por incrível que pareça, eu estou na porta, batendo. Sabe aquele versículo que todos nós aprendemos, às vezes antes mesmo de se converter? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa com ele, cearei, e ele comigo. Está aqui nesse texto, é uma promessa de Deus. Imagine Jesus batendo na porta de uma igreja, querendo entrar, porque aquela igreja está tão longe das propostas de Deus que Jesus saiu. É a imagem que nós temos aqui. Mas ele diz, eu continuo amando vocês. E a minha palavra de repreensão é uma palavra de amor. Em todas as igrejas, meus queridos irmãos,
em que havia um problema sério, em que havia algo a ser corrigido, Jesus Cristo traz com a mesma palavra: arrependam-se. A chance está sempre sendo dada para nós. E que nós possamos então pedir ao Espírito Santo que nos sonde, para que como igreja, individualmente, a gente não tenha uma visão distorcida, uma percepção errada da realidade, para que sejamos abertos à voz de Jesus, à voz do Espírito Santo, que nos mostra aonde precisamos experimentar uma ação restauradora de Deus, abrindo os nossos olhos, nos vestindo, nos enriquecendo, e que a porta do nosso coração, que a porta da nossa igreja esteja sempre aberta para o Senhor. Pense sobre isso na realidade da sua vida. É interessante que mesmo aquela igreja, nessa situação tão difícil, não é desprezada pelo Senhor. Ele tem uma mensagem para ela, uma mensagem que leva ao arrependimento e conduz à esperança. Esta é a mensagem da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Assim, o Rei poderoso, que tem todo o conhecimento e sabedoria, diz: Conheço as tuas obras, sei que não és frio, mas quente serás, e fora terei que lançar, pois morno não podes ficar. Rico tu pensas que és, e que nada pra ti vai faltar, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, que não sabe o que diz. Toda riqueza provém do alto céu, digno serás se estiveres em mim. Abre os seus olhos e veja o amor que por ti tenho dado. Sou teu Senhor, teu Senhor, sou teu Senhor, teu Estou eu à porta e bato, esperando você me ouvir, para entrar e ceiar em tua casa.
Depois de ouvir todas essas mensagens, esse é um tempo de você dar a sua resposta a Deus. Você não pode responder por toda a igreja. Eu, como pastor, tenho a responsabilidade de cuidar desse rebanho e colocar a vida de você diante do Senhor, a nossa vida, a vida da nossa igreja. As cartas que foram escritas no Apocalipse, elas foram dirigidas aos líderes da igreja. E isso traz para mim um grande peso, como pastor e líder. Mas eu sei que a resposta não depende apenas do meu coração como pastor, mas do coração de cada um de nós, cada ovelha do rebanho do Senhor. E quando eu falei para a gente pensar e meditar, é porque isso realmente é necessário. Ao ouvir a palavra do Senhor, a palavra que foi dirigida a essas 7 igrejas, e isso tem com certeza alguma conexão com a nossa realidade. E esse é o momento então, de você fazer esta autoanálise e renovar o seu compromisso com o Senhor. Se você sente que está buscando ao Senhor de todo o seu coração, em paz com Ele, peça ao Senhor que persista nesse caminho. Não importa o que vier pela frente. Mesmo que venham grandes problemas, grandes lutas, como a igreja de Esmirna iria enfrentar. Talvez a palavra que você precisa para o seu coração nesta noite seja a palavra que a igreja de Éfeso recebeu. Volte ao primeiro amor. Talvez você precise de uma mudança mais radical, como a igreja de Laodiceia precisava. Eu não tenho como saber o que está no seu coração, mas eu quero que você coloque a sua vida e a nossa igreja nesse momento diante do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, nós queremos te pedir perdão por aquelas vezes que não estamos tão sensíveis à tua voz quanto deveríamos, Pai. E nesta noite nós não estamos aqui apenas para apreciar um lindo musical, mas nós estamos aqui para refletir sobre as nossas vidas e os teus propósitos para a nossa vida e para a tua igreja. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que a palavra que ouvimos nesta noite, cantada e proclamada aqui deste lugar, que ela possa fazer diferença na vida de cada um de nós. E que possamos, nesse tempo de celebração, não apenas celebrar o que o Senhor já fez, tem feito e vai fazer, mas que possamos, ó Pai, experimentar uma mudança mais profunda em tudo aquilo que precisa ser mudado na nossa vida e na nossa igreja. Dá-nos coragem para seguir nos teus caminhos, para fazer os confrontos que são necessários, para que possamos, ó Pai, alcançar a plenitude da tua presença entre nós. Que a porta do nosso coração esteja escancarada para Jesus e que Ele já esteja morando lá dentro e fazendo diferença na vida de cada um de nós. E nós te pedimos, Senhor, essas bênçãos. E agora eu peço especialmente por aqueles que ainda não abriram a porta do seu coração para Jesus, que possam fazê-lo nesta noite e possam experimentar a bênção da salvação eterna e da companhia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.